Bom dia. Mateus 13, a partir do versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3. Nós estamos meditando exclusivamente nas palavras de Jesus. Eis que um semeador saiu a semear. Isso é uma parábola de Jesus, tá? Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. E logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram. E por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus, então, eu contar uma parábola. A parábola é uma maneira ilustrativa de se referir a determinado assunto. Ou seja, conta uma história, não que seja uma história de um fato realmente acontecido, mas uma história para a pessoa ter um entendimento do que nós queremos dizer. Então Jesus estava lá, ele estava na beira do mar, entrou no barco lá dos meninos, falou: afasta do barco. Isso aí de longe ali, né, ele pregando para as pessoas. Aí ele contou então que uma pessoa, um semeador, ou seja, uma pessoa saiu para plantar, para semear semente. Assim como nós saímos, por exemplo, para plantar um milho, a soja, ou outra semente qualquer, um feijão, qualquer coisa. Enquanto ele estava ali, estava plantando, realizando a semeadura, plantando, parte dessa semente, né, caiu ali à beira do caminho. Essa semente que caíram ali à beira do caminho, veio as aves, os passarinhos, e comeram. Está plantando milho, vamos colocar assim, e durante ali uns milho caiu ali perto, ali no chão, ali os pássaros vieram e comeram tudo aquilo, aqueles milho. Aí uma outra parte daquela semente caiu num terreno rochoso, onde tinha bastante pedras, né? Como tinha bastante pedra, rochas ali, tinha uma pequena porquinha de terra ali, como a gente vê, né? Pouca terra é por cima ali das pedras. Então, como tinha um pouco de terra ali, brotou, nasceu. Mas nasceu rápido porque terra era fina, não era muita coisa, nasceu. Mas, quando o sol veio, né, o sol esquentou mesmo, queimou, matou aquelas plantas porque não tinha raiz, estava ali sob as pedras, a terra era fina, matou. Não foi à frente. Aí outra parte daquela semente caiu ali onde tinha espinhos, né? Tipo uma erva daninha, espinhos. E ali. Aí quando elas cresceram, os espinhos também cresceram, sufocaram elas ali, também morreram. Não foram avante. Mas teve uma outra parte da semente que caiu numa terra boa, uma terra talvez adubada, estercada, como que é. E então, essa produziu. Ou seja, para cada semente teve uma que produziu 100, né?
outras produziram 60, outros 30. O que é isso? Ou seja, uma semente de milho produziu, por exemplo, uma hipótese, um pé de milho que deu várias espigas, e aquelas espigas ali, tão espigas bonitas, maravilhosas, que se você contar, os grãos delas chegaram a 100 grãos de milho, né? Uma semente produziu 100. Outras, um pouco menor, mas boas espigas também produziram 60 grãos. Outras 30. O que Jesus disse. Agora vamos entender a parábola. Então agora nós vamos lá para o versículo 11. Porque os discípulos perguntaram depois, mas cara, por que você está falando parábola? Nós não entendemos o que quer dizer com isso. Aí no versículo 11 Jesus disse assim: porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não lhe foi concedido. Encontramos pessoas de várias religiões, vários tipos de coisa, que falam que amam a Deus, que Deus é o meu Deus, é isso, aquilo, mas não conhecem a palavra de Deus. E por mais que lê a Bíblia, tem quantas pessoas lê a Bíblia? Pastor, não consigo entender, eu não tenho entendimento. Eu tento de todas as formas, escuto as pessoas falando, mas não me entra na cabeça. Eu falo, não, esses não. Quem nos dá entendimento é o Senhor. Quem nos dá sabedoria é o Senhor. Quando é que o Senhor nos dá entendimento, conhecimento? Quando nós realmente voltamos para Ele, nós entendemos de abandonar o pecado, procuramos viver em santidade, procuramos conhecer mais Ele. A maior parte da minha vida eu não entendia nada sobre Bíblia, eu não tinha menor conhecimento. Até o dia que Ele me chamou e eu vim para Ele, eu abandonei tudo. Aí Ele começou a se revelar a mim. Aí começou a me dar conhecimento. Aí começou a abrir os meus olhos. Então aqui é isso que ele está dizendo para o discípulo. Para vocês eu vou dar a explicação, para os outros não. Versículo 12 ele diz assim: pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Você busca conhecimento, você tem, cada vez mais você recebe, cada vez mais você tem. Mas quando você não procura muito, você lê por ler, não está muito preocupado. Até aquele que um dia você teve um conhecimento vai cair no esquecimento, não tem temor, de repente você não sabe nada mais. E você pode ver, quanto mais você busca, o Senhor se revela. Então, eu sempre falo isso todos os anos, eu leio a Bíblia pelo menos uma vez toda, cada vez mais o Senhor se revela a mim. Cada vez mais eu aprendo coisas novas. Eu falo, caramba, eu não sabia que podia. Tanto não sabia, eu já li tantas vezes, não sabia sobre isso. Eu não tinha percebido. Mas o Senhor o tempo todo está se revelando para nós. Basta nós buscarmos. Então, o que tem, recebe mais quando você quer. O que você não, o que não tem, até o pouco que você tem, é tirado. Aí você vê pessoas, anos em igrejas, em templos, em total ignorância. Versículo 13 ele fala: por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Eu não falo parar para eles não entender mesmo. Por isto, quando as pessoas não vêm realmente ao Senhor com sinceridade, não se rende a Ele, não entende nada. Pode ler a Bíblia quantas vezes for falar e não vão entender nada, não vão compreender nada. Pastor, mas eu não sabia disso. Você tem a Bíblia, eu não sabia? Quantas pessoas nós conhecemos por aí que dizem da seguinte forma: olha,
nasci num berço evangélico, mas eu não sabia a seriedade do casamento. Mas não tem Bíblia? Quantas vezes perguntam, mas vem cá, mas você não tem a Bíblia? Você nunca leu a Bíblia? Eu li assim. Pois então, na sua igreja nunca falou, tá, mas eu nunca tinha entendido, eu nunca tinha percebido. É simples assim. Muito bem. Por quê? Como Jesus disse? Porque eles vê, mas não enxergam. Eles escutam, mas não ouvem. E assim ele não compreende. Só isso. Quantas e quantas pessoas estão... mas eu não tinha percebido, eu não tinha compreendido. Agora que você está compreendendo, agora que você está entendendo. Porque você veio ao Senhor. Ainda que, versículo 14, ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutar com seus ouvidos, e fechar os seus olhos para evitar que enxergue com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração, convertam e sejam por mim curados. Por que não entendem? Porque você escuta de qualquer jeito. Você não está preocupado. Você vai na igreja lá, você vai no templo, vai por obrigação. Você vai lá, se quer cantar, o seu negócio é ficar pedindo oração, ora para Deus, não dá isso, não dá aquilo, não dá aquilo, mas você não procura realmente compreender a palavra, ver a palavra. Você quer ver lá que o pregador está falando, aquelas empolgação, aquelas coisas emocionais, mas você não está realmente meditando a palavra de Deus. Escuta de qualquer jeito, você não aprende nunca. Pastor, mas na igreja nenhuma nunca falou sobre isso. Mas nunca falou, você não precisa que a igreja fique falando, não, você não tem Bíblia? Leia, medite. A Bíblia não é um amuleto para nós carregarmos, não. É para nós lermos, meditarmos. É para isso que é a Bíblia. É o que o Senhor disse, olha, por isso Jesus dizendo, o coração desse povo está petrificado, eles ouvem de má vontade, escuta com seus ouvidos, escutaram com seus ouvidos, mas fecharam os seus olhos para evitar que enxergue, ninguém quer ouvir a verdade. Ouça com os ouvidos, compreenda com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Quando eles se convertem é pelo Senhor curado. Mas eles não se convertem, não lê, não realmente não procuram sabedoria. Por isso eles não entendem a palavra de Deus. Versículo 16, mas fala, mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Olha, mas vocês são abençoados. Vocês estão tendo a oportunidade de ver e conhecer. Muitos profetas queriam ter visto. Porque os profetas do passado queriam ter visto Jesus, ouvido diretamente Jesus, e não tiveram oportunidade. E hoje nós temos. Jesus está o tempo todo falando com nós aqui. Só que às vezes nós não queremos ouvir, nós ouvimos de qualquer jeito, não estamos nem aí. Mas aqui não sou eu falando, é Jesus falando. Não vamos ouvir de mau grado, não. Porque senão você vai ficar aí, vai viver eternamente no pecado e depois vai passar toda a eternidade no inferno. Nós lemos hoje até o versículo 17 de Mateus 13. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 18. Jesus nos explicando então a parábola que nós lemos hoje do semeador. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.